Ação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João Batista pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu não sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao sair da água viu o céu se abrindo e o Espírito Santo como pomba descer sobre ele, e do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes e os que acompanham esta celebração, nós estamos celebrando agora, hoje, a festa do batismo do Senhor. E encerramos com esta festa o tempo do Natal, que iniciamos com a solenidade do nascimento do Filho de Deus. Percorremos esse caminho, tivemos oportunidades, vislumbramos os acontecimentos, o fato dos magos, celebramos a própria realidade da Sagrada Família. Domingo passado, celebramos o momento da manifestação, a Epifania do Senhor, com aquele momento em que os magos o encontram, fazem aquela oferta daqueles presentes, e hoje chegamos para celebrar este dia do batismo de nosso Senhor. O fato desta celebração nos remete a este momento importante, mas também nos faz lembrar da nossa própria atitude como cristãos batizados. João Batista veio para preparar os caminhos de Jesus, o caminho do povo de Deus, o caminho da conversão do povo. E o seu batismo era o batismo exatamente desta realidade, para que o povo se convertesse e acolhesse de coração a mensagem do Evangelho. Convertei-vos e crede no Evangelho. No entanto, o batismo de nosso Senhor não é igual ao nosso. O batismo de Jesus não é para apagar os pecados da mancha do pecado original, porque ele não tem pecado, nem muito menos para nos introduzir na comunidade cristã que já é dele. O batismo de nosso Senhor nos serve para nos ajudar a compreender que toda missão precisa de uma atitude e de uma decisão. O Filho de Deus não precisava ser batizado, porque ele é Filho de Deus. No entanto, ele nos deixou este sinal para que todos aqueles que quisessem o seguir fossem batizados, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, a Trindade Santíssima. E, portanto, esta celebração de hoje nos remete ao fato do batismo de Jesus no Rio Jordão, sim, mas nos remete à nossa realidade de batizados, de como eu estou vivendo a minha condição de filho de Deus, e de que forma eu estou realmente alicerçando a minha fé. Porque não é brincadeira, a gente hoje muitas vezes utiliza dos sacramentos para qualquer outra coisa, para status, para dizer que tem mais poder do que o outro, ou para dizer que parece que você é mais santo, ou para dizer que sacramentos não são, jamais serão certificado de santidade para ninguém, se não tiver uma atitude coerente com o próprio sacramento. Ninguém pode se achar mais santo porque é casado e o outro não é casado na igreja. Talvez eu não esteja aqui dizendo que quem esteja não casado esteja certo, não. Mas também quem se acha melhor do que os outros por ser casado na igreja, não pode ter o certificado de santidade só porque é casado na igreja. Porque você pode ter muito mais pecado do que aquele que não está casado na igreja.
Eu estou dizendo, entendam bem, não estou justificando os que não são casados. E eu sei o que é isso. E eu quero que os que não são estejam, porque também tem muita gente cômoda, achando que está muito bom assim, ou tem medo de decidir, achando também que por ser definitivo o sacramento do matrimônio é perigoso. Da mesma forma a Eucaristia, o sacramento da Eucaristia, o sacramento da comunhão, não é porque eu tenho condição de comungar que eu sou mais santo do que aquele que está se achando menos indigno. O sacramento não pode ser distintivo de santidade só por ele. Tem que vir atrelado a uma ação. O batismo, por exemplo, não pode ser, e eu falo aqui para os senhores que serão testemunhas, padrinhos dos batizados de hoje. O batismo não pode ser uma atitude simplesmente social. Eu vou chamar fulano para ser padrinho porque é meu amigo. Nem todo amigo pode ser exemplar para o meu filho como cristão. Porque se eu não venho à igreja, se eu não dou testemunho de uma autêntica fé, como é que eu vou assumir uma fé cristã diante de alguém que ainda não tem a idade da razão? Não se aceita, ou melhor, não se deve escolher padrinho, madrinha só por amizade. Por amizade eu escolho um time de futebol, por amizade eu escolho qualquer outra coisa, mas não padrinho, madrinha. Tem que ter o testemunho. Padrinho, madrinha que não vem à missa, que testemunho vai dar para o afilhado, se está sendo acolhido na comunidade cristã e nem pisa na igreja? Da mesma forma, os cristãos, nas diversas experiências da fé, do que adianta, por exemplo, estarmos nestes bancos de igreja, se por fora a gente faz tudo que não deveria fazer? O batismo, meus irmãos, é o primeiro dos 7 sacramentos, mas é a porta de entrada para o caminho cristão. Esses dias eu estava meditando sobre esta celebração de hoje e me deparei com um texto de Padre Zezinho muito profundo sobre o batismo. Tem gente que vem à igreja somente quando diz assim: eu estou com vontade de ir à igreja hoje. Eu não vou não, porque não estou com vontade. Igreja não é supermercado, não é shopping, não é um espaço da gente vir quando eu estou com vontade. Talvez quando você e eu estou com menos vontade é que Deus mais tem a dizer para nós. Isso, meus irmãos, francamente, é uma fraqueza muito grande da nossa parte. Será que eu só vou ouvir a palavra de Deus quando eu quero ouvir? Será que a palavra de Deus é de conveniência para aquilo que eu quero ouvir? De que forma então eu estou alicerçando a minha fé desse jeito? Uma fé desse jeito, na primeira queda, fica lá no chão. Na primeira oportunidade de dificuldades, como dizem nós aqui no Nordeste, arreia no chão. Porque não foi alicerçado na fé. Foi uma experiência talvez oportuna. Não pode ser assim. A fé não pode ser somente uma questão de uma conveniência minha. Quem pensar assim, pelo amor de Deus, mude logo de pensamento. Não, eu vou à igreja hoje porque é a missa de 30º dia de fulano. Não, eu vou à igreja hoje, não, porque é o batizado do meu filho. Não, eu vou porque eu necessito. Assim como eu preciso me alimentar para ficar de pé, eu preciso da fé. Inclusive, porque a fé vai responder coisas muitas vezes que o humano não alcança, que a ciência não responde. Aí quando eu estou numa situação bem difícil, eu vou dizer: Deus me ajude, porque eu estou precisando de vós. Aí Deus poderia dizer: e onde estava você quando eu precisei de você? Onde estava você quando eu orientei o seu caminho a seguir e você teimou em fazer o que você quis? Onde estava você quando eu enviei alguém para dizer: faça esse caminho e evite aquele, e você não quis obedecer? Onde estava você? Mas Deus não é a gente. Ele dá uma outra oportunidade. Então, hoje nesta celebração do batismo, que a gente possa ter consciência realmente da fé que a gente tem.
Eu digo com muita coragem dizer isso. Se você está aqui hoje porque veio só para pedir, não venha mais não. Não venha mais. Deus não merece só isso. Deus não merece o resto. Deus não merece a mesquinhez. Deus não merece aquilo que sobra. Ele merece o tudo. Porque quando Ele olha para a gente, Ele não olha com metade, com a parcela. Ele olha com um complemento total da vida da gente. Não venhamos para a igreja por status, não. Isso é muito pouco para Deus. Que a gente possa assumir esta fé, por exemplo, que Ele apresenta no Evangelho, que João Batista nos apresenta, a humildade, tão importante na vida da gente. Eu não sou digno nem de tocar nas barras da sua sandália. Eu não sou digno. Esta é a porta, minha gente, que é tão importante para a vida cristã. Humildade. Humildade. E talvez seja esse o caminho mais difícil hoje. Porque hoje vivemos um mundo de constante aparência, de constante maquiagem, de constante arrumadinho, de constante ajeitado, de constante mentira, que a gente apresenta a Deus parece sendo a maior verdade do mundo. Deus sabe da mentira da gente, Deus sabe das inverdades da gente, Deus sabe das coisas obscuras que a gente às vezes faz, escondendo para todo mundo, mas não para Ele. Sejamos claros com Deus, minha gente, meus irmãos, todos nós. Não tenhamos medo de Deus. Aproveitando a celebração do batismo, que este dia nos renove por dentro e por fora. Deixemos cair as máscaras da mentira que envolve tantos cristãos que não são felizes porque vivem mentindo o tempo todo. Não podemos ser assim. Então não somos cristãos. Então não somos filhos de Deus. Porque Deus não apoia a mentira, nem muito menos a falsidade. Eu digo isso com desejo de renovar o nosso coração. Não significa que o padre aqui está dizendo coisas que não é chato, não é coisa, não é raiva, não é nada disso. É só uma orientação da gente parar de viver uma fé de maquiagem. Vocês querem um exemplo? Eu vou dar para vocês um exemplo. Nós estamos no normal, durante todo o ano, na quinta-feira, tendo a adoração e bênção do Santíssimo Sacramento. Eu sei que pode não ser um horário conveniente para todo mundo, mas será que a gente não podia tirar um tempinho para vir aqui adorar o Senhor? Aí às vezes quando não tem, diz, não vou porque não tenho. É mentira. Não vai porque tem preguiça. Na maioria das vezes. Às vezes estou aqui para atender a confissão, não aparece um. Mas padre, eu não me confessei porque o senhor não quis. É mentira. Pode ser que eu não possa estar naquele dia, mas outro dia eu digo, vamos, não, agora não posso. É essa a realidade que eu estou apresentando à comunidade de fé. Nós vivemos uma estrutura de fé muitas vezes maquiada, que não pode ser sustentada no dia a dia. Não pode. Temos missas diárias aqui quando nós estamos fora do recesso. E eu sei que nem todo mundo pode vir, mas muita gente não vem por preguiça. De ficar deitado em casa, de dizer que não pode. Por quê? Se fosse outra coisa, iria. Se fosse uma festa, iria. Se fosse um sorteio, estava lá. Esta é a realidade da fé que a gente tem que cuidar. A gente está dando a sobra para Deus, o resto para Ele. E Deus não merece isso. Deus não merece. Eu falo isso, mais uma vez digo, e olhe para mim também como cristão. Deus merece o tudo, não merece sobras. Quando a gente assume o batismo, a gente assume com coragem, de não ter medo e de não viver uma fé de maquiagem. Eu termino estas palavras hoje com essa canção do Padre Zezinho, que eu gosto muito, e esperei para essa celebração de hoje, do batismo do Senhor. Só vai acreditar na força do batismo
quem se abandonar no Espírito de Deus. Somente. Não acreditar nos homens, mas acreditar em Deus. Doce abandono, doce religião, acreditar que este mundo tem dono e que somos irmãos, acreditar na justiça e na paz, mesmo quando a mentira parece vencer. Eu me abandono no Espírito Santo e começo a entender. Forte é quem grita, sem ódio e sem medo, a verdade maior. Forte é quem nunca abandona a ternura, nem mesmo na dor. Forte é quem morre, mas não admite matar. É forte a semente que morre, mas morre para ressuscitar. É forte a semente que morre, mas morre para ressuscitar. Aproveitemos desta celebração do batismo para ressuscitar e para abandonar tudo aquilo que nos afasta do caminho do Evangelho.